Cerca de 20 milhões de brasileiros deixaram o quadro de insegurança alimentar moderada ou grave em 2023. Eram 65 milhões de pessoas em insegurança alimentar no quarto trimestre de 2022, contra 45 milhões no mesmo período em 2023. Segundo o levantamento do Instituto Fome Zero, com dados da Pesquisa de Orçamento Familiar e da PNAD contínua, o fator crucial para essa mudança foi o aumento real na massa de rendimentos dos trabalhadores, que foi de 11,7% acima da inflação, a recomposição do Bolsa Família, que passou a pagar R$ 600 por família, e a melhora no mercado de trabalho. E para explicar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutorando em Economia e pesquisador do Instituto Fome Zero, João Pedro Magro. João, uma boa noite, obrigado pela participação da sua participação aqui para falar sobre esse assunto. A gente acompanha um acréscimo nesse número, principalmente quando a gente entra na pandemia. A gente já volta a números anteriores à pandemia ou a gente ainda está aquém do que a gente conseguiu há alguns anos aqui no Brasil? Certo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. A pergunta sobre o retorno a números anteriores à pandemia é muito boa. A insegurança alimentar no Brasil, na verdade, foi o primeiro acréscimo em 2018, através da pesquisa de orçamento familiar. Ainda assim, hoje em dia, apesar do estudo ter mostrado essa redução da insegurança alimentar, que foi observado, né, depois de 2018, durante o período pandêmico, também um acréscimo nessa insegurança alimentar, a gente ainda não conseguiu voltar a patamares, na verdade, nem de 2018, da insegurança alimentar, quiçá anteriores à pandemia. Então, teve uma degradação tanto quanto a aceleração da inflação, né, principalmente no núcleo de alimentos durante a pandemia, e que foram complicadores desse quadro, que agora a gente observa uma redução dele. João, o que me chama bastante atenção quando a gente fala de fome, de insegurança alimentar, a gente até noticiou aqui ontem, 1 bilhão de refeições por dia são desperdiçadas no mundo. Quer dizer, existe esse problema ainda, né? Ainda mais no Brasil, que é um país tão rico em alimentos, na agricultura. A gente está falando de milhões de pessoas passando fome, enquanto do outro lado há um desperdício gigante. Isso daí é uma tragédia global, né? Sem dúvida. O desperdício de alimentos é um problema notável também. Eu não tenho dados atualizados para citar, mas eles são realmente, configuram um problema, principalmente do acesso. A fome no Brasil, ela está muito relacionada, na verdade, à renda. Ou seja, existe esse problema que é um agravante, claro, que vai prejudicar a oferta, né, e vai prejudicar o acesso da população ao alimento, principalmente o alimento de qualidade fresco, né, que é mais... que sofre uma deterioração mais rápida. Então, existe esse problema, sem dúvida, mas o problema da fome no Brasil, ele se dá principalmente através do decréscimo de renda disponível para consumo, né, domiciliar, e também através da perda de capacidade de consumo, né? Na verdade, deterioração, né? Um exemplo muito bom para se entender como que se dá essa relação da fome no Brasil é que em 2022, 9% dos homicídios que tinham até um salário mínimo de renda per capita, 9% desses homicídios estavam em insegurança alimentar grave. Ou seja, você tinha até renda disponível para esses indivíduos, mas a deterioração desse salário mínimo estava tão grande que eles não conseguiam acessar esse alimento. Então, no Brasil, o problema da fome ele tem muito mais a ver com o acesso da renda. Mas, sem dúvida, o desperdício é um problema e é um problema que tem que ser combatido. João, chama a atenção o fato de vivermos num país que produz muito alimentos e vende muito alimentos para o mundo todo. Isso até é uma contradição. Como é que pode a gente ter uma população que passa tanta fome e ainda assim produz muito alimento, tem um agro tão forte? Queria entender um pouco disso, como você analisa.
essa situação aqui no Brasil e também pegar o fato de que a gente, durante o período da pandemia e também dos conflitos mundiais, teve uma inflação muito alta justamente nos alimentos. E a gente não tem uma perspectiva de deflação de alimentos, pelo menos no curto prazo. O quanto isso pode dificultar ainda mais que a gente baixe esses números? Certo, correto. Sem dúvida, a inflação é um problema e a inflação, claro, ela pode ter tanto o seu lado da demanda quanto o seu lado da oferta, né? Que vai ser gerado. Entretanto, a inflação no Brasil, se a gente for considerar o período de 2007 2009, se a gente for considerar o IPCA e comparar ao índice de preço de alimentos e bebidas, você tem um crescimento do índice de preço de alimentos e bebidas 52 pontos percentuais a mais. Ou seja, o núcleo da inflação de alimentos e bebidas, ele tem uma tendência, no passado recente brasileiro, de ter uma variação maior, inclusive, que a do IPCA. Então, esse é um ponto que a economia brasileira tem essa característica. Em 2023, houve uma trégua de inflação, né, que também contribui, né, para a insegurança, para a redução da insegurança alimentar e nutricional. Mas você tem razão, né, o movimento, agora a gente observa um movimento de um pouco de acréscimo dessa inflação, que entretanto é um movimento em parte sazonal. E, por exemplo, você tem alguns itens que têm uma alta elevação de preços internacionais e que tem também essa correspondência com a elevação do preço, uma questão de oferta mesmo que está sendo direcionada para mercados internacionais e acabam não ficando para o consumo nacional. Então, existe também essa pressão internacional. Entretanto, essa é uma característica da inflação brasileira no que tange a inflação de alimentos. Tá certo, a gente conversou com o doutorando em economia e pesquisador do Instituto Fome Zero, João Pedro Magro. João, muito obrigada pela sua participação aqui. Uma boa noite. Obrigado, Renato. Obrigado, Gustavo. Uma boa noite para vocês.